Graças a Deus, louva a Deus pela vida dos pastores, homens de Deus. Deus tem abençoado tanto. Conheço o pastor Marcos há muitos anos, somos amigos, tive o privilégio de conhecê-los, na família, todos. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, o texto diz assim, os irmãos podem acompanhar. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Os irmãos podem assentar. Amém, queridos? Culto em ação de graça pela vida dos pastores, homens de Deus, né, que aceitaram o desafio e que durante 8 anos têm visto a boa mão de Deus, a bondade de Deus sustentando a vida deles. Louvo a Deus, amados, sou muito grato ao Senhor, sinto-me honrado pelo fato de estar aqui, ter escolhido. Eu até pensei, meu Deus, tantos pastores melhores, mas aprove a Deus, né? A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. E todas as vezes que eu vim aqui em Viçosa, eu lembro de um fato que aconteceu na minha vida, porque lá em Isaías capítulo 55, o texto diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Eu me lembro que eu vim estudar aqui, depois de fazer colune, só que a minha vida travada, todos os colegas acreditavam em mim, todos apostavam em mim. Tinha muita facilidade, ensinava a todos, mas eu agarrava na redação, eu não saía de jeito nenhum, não conseguia. E muito frustrado, e naquela época, sem uma experiência com Deus, com a vida travada, mas eu não desisti, porque dentro de mim, eu desejava uma vida melhor. Eu li o texto, passemos para outra margem. Eu queria sair da margem, de uma margem e ir para outra. Então, no fundo, com todas as frustrações, eu não desisti. E uma coisa que aconteceu na minha vida, pastor Davi, que eu vou fazer coluna de qualquer jeito, em nome de Jesus. Eu não conhecia, eu não tive uma experiência, um encontro com o Senhor. Mas a primeira pessoa a se converter na minha casa, a Ana Célia, ela orava por nós. Eu cresci assim, a minha irmã pagando preço, a única pagando preço, 6 irmãos orando por nós. Eu disse: eu não vou desistir. Eu fiz coluna em 1 ano. Simplesmente eu ia, sentava na cadeira e ficava ali, e participava das aulas. 1 ano, sem ter matriculado nem nada. Fiquei aqui 1 ano fazendo coluna. Eu não desisti, porque no fundo eu vou conseguir. Eu me lembro que os professores diziam assim: deixa ele sentadinho lá no canto, deixa ele, não mexe com ele não. Eu sei que é a boa mão de Deus que estava por trás de mim. E minha vida travada. Aí 1 ano eu fui embora. Fui trabalhar no banco, trabalhei 1 ano, e dando aula particular, e bebendo muito, paralelo, bebia demais. Andava, todos os dias, eu tinha um ponto onde eu parava e bebia, trabalhando no banco. E as pessoas com as quais eu convivia, acreditavam em mim. E Deus me tirou daqui e me levou para a divisa da Bahia,
Eu conheci o Judson Barbosa, não esqueço nunca, porque eu sou muito grato, que me sustenta a experiência, eu sei de onde me tirou, que é a obra que Deus fez na minha vida. E eu me recordo que esse rapaz, trabalhando no banco de uma forma sábia, ele me conduzia aos pés de Jesus. E aquela vida travada, após a minha experiência, o encontro, destravou tudo. Eu comecei a ser bem sucedido em tudo que eu fazia. Mas aí eu liguei uma coisa a outra, falei, é Deus que destravou a minha vida. E a vida estava amarrada, agarrada, mas Deus destravou a minha vida. Eu consegui, entrei na empresa, em janeiro de 86, eu fiz a prova em 85, em janeiro de 86, eu comecei a trabalhar na empresa, aposentei no ano passado, trabalhei uns 36 anos e meio, Deus me abençoou muito, 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 as portas escancararam para mim, eu não tenho dúvida nenhuma, que destravou, porque a boa mão de Deus sobre a minha vida, e isto me fortaleceu. E essa experiência que eu tive de frustração, eu me recordo que eu fui para Simplício Mendes, um trabalho missionário. A minha esposa não foi comigo. Eu estava numa escola sozinho. Eu conheci um rapaz. Aí, os primeiros dias eu fiquei na escola, depois eles me levaram para a casa deles, simplesmente, no interior do Piauí. E ali fazendo a obra de Deus. Eu fiquei no quarto, lutei com o inferno a noite toda. Noite toda eu lutei. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu levantei de manhã e reuni toda a família. O que está acontecendo? Quem dorme naquele quarto? Que a noite toda, o inferno, os demônios, eu não consegui dormir. Está acontecendo alguma coisa. Alguma coisa acontece nesse quarto aqui. O que está acontecendo? Aí disseram assim, olha, nós temos um filho que mora em Fortaleza, e todas as vezes que ele vem para cá, ele fica aí, traz a namorada, e tem relação com ela aí. Eu disse para ele, debaixo da autoridade de vocês, vocês são cristãos, a autoridade está com vocês. O inferno está encontrando aqui legalidade para agir e atuar. Aí que eu entendi que a vida dele toda amarrada, toda, ele não conseguia êxito em nada. Aí eu disse para a família, tudo bem, vocês compartilharam comigo que a vida desse rapaz é travada, é amarrada, mas está aí a explicação, o inferno trava a vida dele, amarra a vida dele. Aí houve uma reação favorável às minhas palavras. Eu voltei, passei em Fortaleza, encontrei esse rapaz, ministrei o coração dele. Você tem que abrir mão dessa menina, você tem que tomar uma posição. Se você se posicionar, Deus vai abençoar você. E fui embora. Contei tudo para ele o que aconteceu no quarto. Passou alguns dias, eu recebo ligação da família dizendo, o rapaz abriu mão, rompeu com a namorada, tomou uma atitude, está servindo ao Senhor e as coisas estão acontecendo. Eu não tenho sombra de dúvida, eles têm um carinho comigo muito grande. Eu tenho um lugar lá para ficar, se eu quiser passear lá. Porque Deus realizou uma grande obra por intermédio. E coisa que aconteceu aqui, Deus, né, me usou lá para abençoar aquela família, aquele rapaz. É um Deus lindo, amados. Esse texto diz assim, naquele dia, sendo já tarde, num daqueles dias, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. É o desejo de Deus. Deus quer abençoar você. Olha só, a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas a parte B do versículo diz, eu vim para que todos tenham de uma margem para outra. Uma vida abundante, uma vida abençoada. É simples uma avaliação. Se você está no caminho certo ou não. Tão simples. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Deus não. Como Deus abençoou a minha vida.
Para que vocês tenham uma ideia, o meu primo que andava comigo, que é o meio-dia, tempo que eu fiquei em Miraí, antes de vir para Viçosa, nós bebíamos no sol quente, subimos o morro com uma galinha assada e cachaça, eu e ele. Estive com ele agora, alguns dias. Pensa numa pessoa, um esqueleto andando, praticamente morto. Certamente eu estaria, mesma situação dele. Aí eu olhei para ele, tive com ele, falei: rapaz, você está do lado da igreja, abra seu coração que Deus quer abençoar você, sai dessa margem, sai à beira do caminho como o cego Bartimeu, clama. Se você não se conformar com essa situação e começar a clamar, Deus vai atender o seu clamor. Isso aconteceu com o cego. O sujeito, quando quer sair de um lugar e ir para outro melhor, se ele clamar, se ele buscar a Deus, Deus opera. Disse para ele, e ele está praticamente morto, e a graça de Deus interrompeu o meu curso, manifestou na minha vida. Eu louvo a Deus, minha esposa, meus filhos, e o que Deus tem feito. Não tem como esquecer a gratidão a Deus. Eu louvo a Deus por tudo. É o que Deus faz. E Deus tem sido tão bom, colocado pessoas no meu caminho. Pastor Marcos e família. Meu Deus, que família, abençoou tanto. Ele saía daqui e ia. Eu me lembro que eu compartilhei uma experiência com ele, a gente passando por uma luta forte. Ele pegou o carro e foi até Miraí, orar por mim, abençoar a minha família. Como esquecer? Homem de Deus. E o vínculo cresceu, fortaleceu. Hoje eu estou conhecendo os pastores de perto, bem de pertinho. Homens de Deus. Tive na casa do pastor Davi, sua esposa. Meu Deus, que maravilha, que maravilha. Compartilhando, trocando ideias. Como Deus tem abençoado a vida dos irmãos. É a boa mão de Deus, é a bondade de Deus. Deus é maravilhoso e todos os pastores são abençoados. E louvo a Deus por tudo. Passemos para outra margem. Você que nos visita, passemos para outra margem. Você online, Deus quer abençoar a sua vida. Pela rádio, Deus quer abençoar a sua vida. É o desejo de Deus de nos abençoar. Jeremias 29:11, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. É o que Deus, querido, deseja, nos abençoar. O texto da Bíblia diz, Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus não é homem para que minta, promessa. Se eu agradar a Ele, Ele satisfará os desejos do meu coração. Mas eu tenho que agradá-lo. E agradar a Deus não é estar num espaço como este, que é muito bom, ouvindo a palavra, uma data tão especial, é ótimo. Mas é além, nós temos que nos comprometer com a palavra, comprometer com a visão da igreja, alinhar a visão da igreja, para que a gente possa. No trabalho não é assim? Se você aceita ali o emprego, se o seu currículo é aprovado, você tem que se alinhar com a empresa. Se você não se alinhar, você não vai atender. Você pode ser muito bom, mas está desalinhado com a visão da empresa, as coisas não vão acontecer, vai ter que demitir você. Assim é na igreja. Visão dos pastores, você obedece, tudo isso faz parte do mover de Deus na sua vida. Você se alinhar à visão da igreja, isso facilita a vida dos pastores, facilita. Quando a gente obedece, como facilita a vida dos pastores. O texto diz, ora levantou-se grande temporal de vento. É sempre assim, né? Quando a gente sai de uma margem para outra, para uma vida melhor, o inimigo não fica satisfeito. É, senão roubar, matar e destruir.
Ele não quer ver você uma pessoa bem-sucedida. Ele não quer ver você numa posição onde Deus abençoando. Ele não sabe fazer outra coisa. O entretenimento do inimigo é ver você sofrendo. Uma vida miserável. Uma vida à margem, pedinte. Enquanto Deus quer abençoar, enquanto você toma uma direção em direção a Deus, o inimigo se levanta. Porque ainda que você tenha uma experiência e sai de uma margem, tem um encontro real com Cristo, pessoal com Cristo, Ele não desiste de mim, não desiste de você. O texto da Bíblia diz em 1 Pedro 5,8: ao nosso derredor, bramando como leão. Não é assim que diz o texto? 1 Pedro 5,8. Deixa eu ver aqui. 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Olha só, alguém para devorar. Ora, todos herdaram a natureza adâmica. Todos estavam numa fortaleza, sob a proteção do inferno. Deus estendeu a mão e tirou você. Nós estávamos no cativeiro. Aí Deus nos tira, que diz lá em Colossenses. Se nos tira, o texto diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando como leão, que ruge, bramando como leão, procurando alguém para devorar. Então tome cuidado. Se converteu, teve uma experiência, a vida inicia. Filipenses capítulo 1, versículo 6: aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. É um processo, a santificação vai se aperfeiçoando. O diabo, nada satisfeito, ele não desiste, ele espreita, ele tenta devorar você. Ele faz de tudo para que você seja presa novamente, mas firme, como diz o texto: resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade. Amém? De repente, levantou-se. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nesse corpo, esteja certo que não vamos encontrar somente facilidade. Teremos momentos bons, mas momentos dificílimos, momentos difíceis, adversidades. Mas é o Deus que cuida de mim, cuida de você. É o Deus que continua nos acompanhando, nos sustentando. É o Deus que nos chama, revela a nós, porque nenhum ser humano por si mesmo tem como ter um encontro real com Cristo, mas Ele toma iniciativa, se revela, cria uma situação para você crer. Aí você crer no que Cristo fez por você, começa uma caminhada, uma jornada com Cristo, e Ele acompanha, sustenta você. Ele é seu amparo, a sua fortaleza. Querido, entenda isso, entenda isso. Em nome de Jesus, eu aconselho você a se envolver com as atividades da igreja. Tenha o compromisso, e assim fechando todas as brechas, porque o inimigo trabalha com brechas. O inimigo não tem como nos atingir quando a nossa vida está no altar, quando nós estamos andando com Deus. Ele nos atinge quando nós relaxamos, quando deixamos de buscar como buscávamos quando nós iniciamos a nossa caminhada. Não podemos deixar que não haja nenhum declínio espiritual, mantendo a nossa vida, buscando a Deus, em nome do Senhor Jesus. Levantou-se grande temporal, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, naufragar, morrer todos. Mas Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. Maravilha, querido, quando Jesus está no barco. Eu não estou isento, eu não sou diferente com aquela pessoa que ainda não teve uma experiência. Ele tem lutas, eu também tenho. Ele tem adversidades, eu também tenho.
Tem momento de atribulações, eu também. Qual é a diferença? Jesus está no barco. É a diferença. Não sou melhor do que eles. Eu abri meu coração. Eu recebi Cristo como Senhor, como Salvador e Senhor da minha vida. Amém? Eu tenho compromisso com Cristo, eu ando com Cristo. É a diferença, Ele está no meu barco. Eu tenho compromisso com Ele. E o texto diz que Ele dorme sobre o travesseiro. Enquanto as ondas se arremessavam contra o barco, Ele continuou dormindo. Ele não acordou imediatamente a primeira onda que se arremessou contra o barco. Ele demorou um pouco, ele estava dormindo. O lado humano, cansado, exausto, dormindo. E certamente ele, como Deus, ele sabia tudo o que estava acontecendo ali. Mas Ele quer que nós aprendamos a confiar nele, a descansar nele. Você não vai naufragar. Amém? Não vai. Fica tranquilo. Descanse. Você não vai. Parece que está demorando muito, que aparentemente Ele esqueceu de você. Eu li um salmo hoje, Salmo 77, que o salmista pensou que Deus esqueceu dele. No momento de angústia, Salmo 77, versículo 2, diz assim: no dia da minha angústia, procuro o Senhor. É o salmista Asaf, um homem de Deus, que teve um momento que ele achou que Deus esqueceu dele. No momento de adversidade, de lutas, ele pensou: Deus esqueceu de mim. Deus não lembra aquele Deus que lá atrás, que tempos bons, que atuou na minha vida, não trabalha mais. Ele diz assim no dia da angústia dele, no versículo 5 ele diz assim: penso nos dias de outrora, trago a lembrança os anos de passados tempos, o mover de Deus, eu o adorando, o servindo, e Deus se manifestando. E hoje eu estou vivendo esse tempo de angústia, eu estou aguardando o mover de Deus, e nada está acontecendo, mas Deus querido está vendo tudo. No final você vai entender, você vai compreender o que está passando hoje. Lá na frente você vai ter uma experiência que vai poder ajudar outros, compartilhar com outros, edificar a vida de outros. Amém? Ele pensa assim: olha, rejeita o Senhor para sempre? Rejeita? Acaso não torna-se propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Encurralou a sua graça? Com o passar dos anos, Deus caducou, envelheceu? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. É o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele não muda. É o mesmo Deus que operou na sua vida lá no início. E sua jornada é o Deus que opera hoje e operará sempre. Ele não muda. Nós envelhecemos sim. Nós temos prazo de validade aqui na terra com esse corpo, mas o nosso Deus não. Nosso Deus não envelhece, de geração em geração é o mesmo. Graças a Deus por isso. Amém? Ele sabe como lidar com cada um aqui. Ele sabe. Com cada um aqui, individualmente falando, Ele sabe. Crê, tenha fé. Acredite. É o Deus. E o texto diz: não importa que pereçamos. Não se importa. Não te importa que pereçamos? Os discípulos reagiram. Olha Deus, Jesus dormindo sobre o travesseiro, o desespero. E eles disseram assim: não importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. A tempestade que vem na minha vida, na sua vida,
não permanecerá para sempre. Ela tem um prazo de terminar. Que durante esse tempo de tempestade, não deixe de adorá-lo, não deixe de servi-lo. Eu nunca vou esquecer uma experiência. Muriaé, Amiraí. Eu trabalhava embarcado, 14 dias embarcado. Eu doido para chegar em casa. Imagina uma pessoa confinada, louco para chegar em casa. Só que não tinha passagem, o distrito de Muriaé, Boa Família, para eu chegar. Então os irmãos da igreja estavam me esperando do outro lado, colocaram um lugar para passar, estreito, uma pontinha que improvisaram. Aí o que aconteceu? O taxista me deixou lá atrás, dizendo, não, eu não tenho como mais seguir em frente. Eu não sei o que eu arrumei, que eu aceitei, comecei a andar com uma mala. Eu falei, Senhor, estou cansado, 2 semanas, trabalhando longe da esposa, longe dos filhos, o confinamento desgasta, e eu à noite, aproximando meia-noite, não passava carro porque não tinha passagem, eu com uma mochila, andei, pensem numa pessoa que andou, cansado, mas disse para Deus, Deus, eu não vou murmurar, não vou reclamar, eu vou adorar o teu nome. Comecei a adorar, e nada de Deus agir, e eu adorando. Não te importa que pereçamos? Nada, não passava carro. E o tempo chuvoso. E estava chegando, eu andei muito. E louvando e adorando, não vou reclamar, não vou murmurar. Eu vou adorar. Quando estava chegando perto de um hotel, eu falei, Senhor, se o Senhor não me der um livramento, eu vou dormir aqui. E vai ser um escândalo, Senhor. O pastor saindo de um motel. Ainda que eu entrei, eu falei para Deus, eu disse para Deus, mas falei assim, como filho, a liberdade que tem com o pai. De repente uma moto sai do meio do mato. Uma moto em direção a Muriaé, no meio do mato. O sujeito passa por mim, eu falei, meu Deus, por que essa moto poderia estar indo em direção a Miraí, né? Mas indo em direção a Muriaé. Ele volta e diz assim, eu não te conheço meia-noite, mas não consigo mais ir em frente. Tem algo dentro de mim dizendo que eu tenho que fazer alguma coisa por você. Tem algo dentro de mim que eu tenho que colocar você na garupa dessa moto e levar aonde você quer, aonde você quer. Aí entrei na garupa, ele me levou. Você me leva então até o distrito de Boa Família, leva aonde você quer. Vou te dar gasolina, não quero nada. Tive muita compaixão de você, misericórdia. Deus colocou no coração dele. E me levou quando estava chegando. Os meninos estavam entrando dentro do carro. Eu cheguei exatamente no momento certo. Deus é perfeito, né? O que me levou à bênção, eu alcançar a bênção me alcançou. Não murmurei, não reclamei. Comecei a adorar, comecei a louvar. E deu tempo de Deus agir, porque eu andei muito. Não te importa que pereçamos? Aparentemente parece, Deus esqueceu, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não se importa comigo, nada disso. Deus sabe, Ele é perfeito em tudo que faz. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A fé deveria ter reconhecido que ele se encontrava no mesmo barco com ele. Amém, amados? A fé reconhecer, eu estou vivendo nesse tempo, mas Jesus fez uma promessa todos os dias, como nós cantamos, a bondade me seguirá todos os dias da minha vida. É o Deus que tem aliança, nós aliançarmos com Ele, é o Deus que tem compromisso conosco. Ele tem compromisso comigo e tem compromisso com você. Se Ele disse, passemos para outra margem, Ele garante. Amém? Fica tranquilo, você vai passar, você não vai naufragar, o barco não vai afundar, porque Ele liberou uma palavra, Ele tem promessas. Então fica tranquilo que as promessas se cumprirão, porque Ele disse. E cada um aqui, Deus tem promessas, individualmente. Amém? Louva a Deus por isso, graças a Deus. A Ele toda a honra,
toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz assim: e eles possuído de grande, antes, no versículo 40. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Uma outra versão, são medrosos? O medo tem seu espaço. Eu disse para amanhã que quando eu visito, eu e minha esposa visitamos nossos filhos, eu tenho horário de me recolher. Durante o dia eu faço a minha caminhada, mas deu 8 horas, o medo, assalto, horrível, em determinado horário, você não pode ficar ali, é risco. E o que eu faço? O medo tem seu espaço. Como a Bíblia me ensina para eu ser prudente, está lá em Provérbios 22:3, olha o texto. O prudente vê o mal, se esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Olha só, o imprudente, o insensato. Quando eu vejo uma confusão, tem um texto que vem ao meu coração: foge. Está sujeito, de repente, sobrar para você nessa situação aí. Então, o medo tem seu espaço. Uma criança, os seus filhos pequenos, você não vai deixar um remédio ao alcance deles, não é verdade? Mas o medo aqui é um medo que torna-se esmagador. Aí torna-se pecado, porque você deixa de acreditar nas promessas de Deus para a sua vida. Entende? Uma pequena dose, uma dose do medo, como eu disse, tem seu espaço, bênção. Mas o medo, como aconteceu aqui com os discípulos, desesperados, torna-se pecado. Porque sois tão tímidos? Não estamos juntos no barco? Por que vocês não confiam em mim? Por que vocês não descansam em mim? Por que todo esse desespero? Mas, queridos, o medo tem seu espaço. O medo, eu falo isso fisicamente falando, mas espiritualmente falando. Como eu li o texto, estejam atentos. Estejam atentos. Estejam alertas e vigiem. Tenha temor no coração. Nunca subestime o adversário. O adversário não é fraco. O adversário é inteligente. Essa é a realidade. Ele não é burro. Ele não tem pressa. Não subestime o adversário. Não. Nunca faça isso na sua vida. Como eu disse, rugindo, bramando, tentando nos devorar. Que possa também ter um espaço no seu coração, o medo espiritual. Amém? No sentido de não subestimar o inimigo de nossas almas. Todos nós, não digo todos, mas quase todos conhecem o texto, onde 12 foram espiar a terra, 10 voltaram, 12 voltaram. Os 10 disseram: olha, não tem jeito, a terra realmente é boa, mana leite e mel, mas os moradores são gigantes, os inimigos são fortes, são poderosos. Não olharam na perspectiva de Deus. Não. Enquanto que 2 disseram: nada disso. Se Deus fez a promessa, e se nós temos caído na graça dele, e se ele disse que nós vamos possuir a terra, então nós vamos possuir a terra. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra. Olha a voz da fé. Da fé. Realmente, de fato,
Os dois disseram: tem gigantes. Possuir não é uma tarefa tão simples, mas se Deus disse, é Deus que vai nos entregar. Vamos possuir porque Deus disse. A voz da fé, querido, em nome de Jesus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, tenha fé. Se faltar esse elemento é indispensável, não tem como. Em Isaías 59, versículo 1, a mão de Deus não está encolhida. Então significa que a mão de Deus está estendida para nos abençoar, mas as vossas iniquidades fazem separação de vós. É isso? Cria uma barreira, cria um impedimento de eu agir na vida de vocês. Mas a mão de Deus não está encolhida. Deus quer nos abençoar, mas sem fé não tem como Deus agir, não tem como Deus operar. E por causa do relatório dos 10 espias, a Bíblia diz que uma geração não entrou na terra prometida, não possui a terra. Deus quer abençoar todos nós, todos aqui, todos, porque Deus não tem acepção de pessoas, abrange a todos. Mas em nome de Jesus, creia, sirva-o de todo o coração, não falte temor, não falte a graça, compromisso com a palavra. Deus disse a Josué: se você meditar na minha palavra, dia e noite, não olhar para a direita e nem para a esquerda, você será bem sucedido, você terá uma vida bem sucedida. Assim também, nós temos mais do que 5 livros, porque Josué possuía 5, nós temos muito mais. Se nós atentarmos para a palavra do Senhor, se nós deixarmos a palavra de Deus nos moldar, nos guiar, nos conduzir, nós seremos bem-sucedidos, abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A verdadeira fé envolve confiança no que Cristo fez. Pense quando Jesus fala assim: o sujeito a noite toda experiente não pesca nada, pescou nada, lavando as redes, e Jesus pede para voltar, e Pedro disse: sob as tuas palavras eu lançarei a rede. O segredo, querido, eu e você, as palavras de Cristo. Se nós obedecermos, nós seremos abençoados. Pedro quase não aguentou puxar, teve que chamar mais colegas de pescas para puxar a rede. Qual o segredo? Os homens experientes tentaram a noite toda, não pescaram nada, mas sob as tuas palavras. Então você, em nome de Jesus, entenda isso, seja uma pessoa obediente, se atenta para a palavra que está escrito na Bíblia, deixa Deus conduzir os seus passos, obedeça os pastores, que o preço que esses homens pagam, o carinho que tem por vocês, a responsabilidade que recai sobre os pastores, as esposas, a família, não é fácil, não é fácil, não é verdade? Acordar de madrugada, orando, intercedendo, apacentar o rebanho, querido, não é fácil. Às vezes nem todo mundo facilita o pastoreio, não é verdade? Que se todo mundo mantesse um nível espiritual, orando, buscando, mas nem todo mundo mantém o nível. Aí o que acontece? Tem que ter paciência com aqueles que ficaram para trás. Isso não é uma tarefa simples, é uma tarefa difícil, que tem que estender, não pode desistir de ninguém. E aqueles de repente resistem um pouco e desgasta mais um pouquinho com eles, não é assim? Mas é o ministério. E esses pastores, 8 anos, a responsabilidade que recai, a outra margem que eles foram, que Deus os conduziu, uma responsabilidade maior. E tem cuidado, e como diz o pastor Marcos, muito bem, do rebanho
Louvo a Deus pela vida dos pastores. Como podemos lidar com o medo? Estou terminando. Os entregue a Cristo. Não os negue, os entregue a Cristo. Como disse o salmista, o Salmo 55, versículo 2. O Salmo 55, versículo 2 diz assim: 55, versículo 22, perdão. Confie os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Como lidar com medo? Confie em Deus, descanse em Deus, confie os teus cuidados ao Senhor. Se você não fizer essa parte, não tem como Deus cuidar de você. Deus disse para Jairo recebe a notícia depois de uma espera, porque Jesus foi atender a mulher do fluxo de sangue, e Jairo continua ali esperando para Jesus ir com ele até a sua casa, para a cura da menina, e de repente recebe a notícia dizendo que não tem necessidade mais, porque a menina morreu. E Jesus disse para Jairo: Jairo, não se atenta para tais palavras, continua crendo, creia. E ele continuou crendo, creu, e Deus a ressuscitou. O segredo é crer, confiar no Senhor. Como salmista, confia os teus cuidados ao Senhor. Confia, descanse nele. Confia. Eu me lembro direitinho que eu construindo a casa, laje pré-fabricada, comprei tudo, meu pai faliu. E a falência do meu pai e o cheque, eu dei os cheques pré-datados, mas meu pai passou um momento difícil, reunimos para socorrer meu pai. E meu relacionamento com Deus, Deus ajude. Eu sabia que se eu me olhasse para a situação dos cheques, eu não teria como ajudar. Mas eu ouvi a voz: ajude seu pai, honra ele, honra seu pai. Eu honrei meu pai. Agora eu vou esperar o que Deus vai fazer. Sabe o que aconteceu? A notícia que eu recebo da loja é que o carro-chefe foi roubado e meus cheques desapareceram. Naquela época de uma inflação galopante, os preços mudavam, né? Todo dia, não é isso? E quando os cheques reapareceram, eu já estava folgado, tranquilo, em condições de pagar. O dono da loja disse: você não tem culpa nenhuma, você vai pagar o que está aqui no cheque. Na época da inflação, eu falei, deitei e rolei, né? A bênção de Deus sobre a minha vida, porque eu confiei no Senhor, eu descansei em Deus, confie nele. Amém, amados? Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele toda a vossa preocupação, toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós, de vocês. Aleluia. Pode confiar, pode descansar, que realmente. Em segundo lugar, confie firmemente nas promessas de Deus. Deus tem promessas. Em 2 Pedro 1,4, as grandiosas e preciosas promessas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Ele nem é homem para que minta. O ser humano pode promete e pode não cumprir, mas o nosso Deus, se Ele promete e Ele tem promessas para a minha vida e para a sua vida, querido, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu fico no sítio e os pássaros, eu contei hoje pela manhã, como Deus os sustenta. E a Bíblia diz a respeito disso, eles não semeiam. Eu plantei uma árvore frutífera e de repente estou vendo os pássaros comendo as frutas. A palavra não semeia nem ceifa, e nem coloca nada no armazém, no estoque, mas o Pai Celestial usa. Não valemos muito mais do que os pássaros? Se Deus cuida dos pássaros, muito mais nós, não é isso que Jesus disse em Mateus?
Muito mais, querido, muito mais. Muito mais. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Em Cristo nos tornamos filhos. Em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Nos tornamos filhos. Se nós, pais terrenos, cuidamos dos nossos filhos e fazemos o melhor, quanto mais o nosso Pai celestial cuidará de mim, cuidará de você. Nós nos tornamos filhos em Cristo. Deus nos adotou em Cristo. Aleluia, por isso, Deus está com você. Não importa quão difícil e confusa a vida se torne. Creia, confie no Senhor. Descanse no Senhor. Lance sobre o Senhor e descanse. Amém, amados? Em Mateus 28, 20, um texto conhecido, ele fala assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não é isso que o texto diz? Todos os dias cantamos: a bondade do Senhor nos seguirá. Todos os dias. Todos os dias. A irmã disse, a Marisa: mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23, versículo 4. Aleluia. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amados? Eu termino dizendo que os cuidados de Deus para conosco durante o nosso tempo aqui na terra, porque essa época da graça, né, termina. Ela vai terminar. E enquanto durar, nós podemos, né, desfrutar das bênçãos do Senhor aqui. Enquanto nós vivermos a boa mão de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a esperança de uma vida além túmulo, nós estaremos com Ele para sempre, na eternidade. E todas as injustiças e males serão destruídos, amém? Nada disso nos céus. Estaremos gozo eterno com nosso Deus, que cuidou enquanto nós estivemos aqui e continuará cuidando. E a gente, né, tendo um relacionamento lindo com o nosso Deus, vendo-o face a face. Aleluia. Amados, eu disse, e para finalizar, eu disse pela manhã, que Jesus é tão lindo e tão sério, que Ele não prometeu vida fácil para ninguém. No mundo tereis aflições, mas disse: tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha coragem. Não é assim? Porque é o Deus que nos sustentará, nos guardará e proverá tudo o que precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe.